Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV. O Boletim AV desse sábado, em que o Vasco tem a estreia de Lisca como seu novo treinador. Logo mais a partir de 9 horas da noite, Vasco e Guarani, bola rolando em São Januário. O Vasco buscando jogar melhor. Tem aí uma partida dificílima contra um time que está na terceira colocação com 23 pontos. É a 14ª rodada e o Vasco precisa acordar. Está em 9º lugar na tabela, precisa melhorar, precisa crescer, precisa se aproximar. É claro que uma vitória já deixa o Vasco bem mais posicionado. O Goiás, que está ali no bolo, perdeu ontem para a Ponte Preta, mas não dá para dar mole. O Vasco, até parece estranho, está a 5 jogos sem perder. São 2 vitórias e 3 empates. Mas o problema é aquilo que a gente já vem falando há muito tempo aqui no canal. É a questão da performance, gente. É a maneira como o Vasco vinha jogando. Não era uma maneira agradável com Marcelo Cabo. Teve uma semana intensa. Marcelo Cabo foi demitido na segunda-feira, depois do empate em que o Vasco foi muito amassado pelo Náutico, empatou no final, gol do Morato. Saiu Marcelo Cabo. Terça-feira o Vasco já anunciou. Foi bastante ágil o departamento de futebol. Alexandre Pássaro, diretor executivo, foi a Porto Alegre. Já tinha Lisca como definido, aliás, um sonho antigo do Vasco, que tentou o Lisca já antes de contratar o Marcelo Cabo, mas o Lisca estava com o compromisso de ficar no América Mineiro. E agora sim, deu certo, deu liga, deu casamento. Lisca falou isso ontem na entrevista coletiva, falou que ficou muito impressionado, porque pela primeira vez em tantos anos de carreira, um diretor executivo não quer nem saber, vai direto à casa dele para fazer uma proposta, e ele se sentiu prestigiado. Ele veio, foi a Belo Horizonte cuidar de assuntos particulares, veio para o Rio de Janeiro e ontem já esteve no Vasco, teve um dia intenso, conheceu o museu, recebeu um presente que o emocionou muito, uma carta que nós inclusive registramos, uma carta que foi escrita pelo vascaíno Tanguy Bagdadi, que é professor de Relações Internacionais, mas é vascaíno, e é muito ligado ao marketing do clube, à área de comunicação social do clube, e aquela carta foi escrita com muita emoção para realmente mexer, e o Lisca ficou mexido, uma carta que se reporta às questões envolvendo o Vasco, a sua essência, todas as loucuras que o Vasco passou para se tornar o clube que é hoje, o Vasco que tem tantos ídolos, e se coloca na carta que para jogar num clube como esse tem que ser muito louco, porque precisa saber do tamanho, da grandeza do clube. E o Lisca se emocionou. Logo depois ele participou da entrevista coletiva, uma coletiva que você viu ontem também no News, o Cad está passando aqui em cima. O Lisca foi bastante plural, falou de lado pessoal, falou de lado profissional, montagem de equipe, conceito, e falou também da torcida, falou muito da sua relação com o torcedor, ele tem muito isso como característica. Logo depois ele foi para o CT, foi apresentado, almoçou com a comissão técnica, foi apresentado aos jogadores, um papo rápido, 10 minutos, e depois foi para o campo, tentar trazer alguns conceitos que, ao que parece, ele já detectou não serem muitas características desse time do Vasco. Um time mais intenso, marcação muito forte, campo reduzido, fez muito treinamento de intensidade, de retomada de posse de bola, fato que o Vasco não vem fazendo, porque o Vasco passivamente vê o adversário jogar, não toma bola com insistência, não tem essa fome de buscar a bola, esse agrupamento que às vezes se espaça demais e aí é fácil de ser envolvido, e correr errado é o que parece que Lisca está vendo que o Vasco está fazendo. Então ele procurou ajustar isso e depois, à noite, teve uma reunião com os jogadores, se enturmou com os jogadores, fez questão de procurar saber de cada um as ideias, percalços da vida, conhecer mais os atletas, arrancou risadas de muitos, porque ele realmente é uma figura muito folclórica, é um cara bom e faz isso como uma terapia de grupo, para trazer um pouco mais os jogadores para o seu lado e poder fazer um bom jogo, porque realmente não dá tempo para ele pensar muito no que vai realizar. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais.
Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIPE, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços, R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. Time para jogar hoje, ele não vai ter Michel e Rômulo, que já estão lesionados há algum tempo, ainda não estão recuperados. Andrei, que foi vetado no aquecimento no jogo contra o CSA, teve um problema no tendão fibular, está fora, também não joga. MT suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A única volta seria o de Léo Matos, mas realmente vai voltar. Léo Matos vai voltar para trazer mais experiência à lateral direita, com o Zeca indo para a lateral esquerda. O ataque do Guarani, e o Lisca falou isso, é um time muito perigoso, ele conhece o Guarani, é um time que vem numa boa campanha. O Guarani, que tem 23 pontos, é terceiro colocado, é uma equipe que está invicta 6 partidas, são 3 vitórias e 3 empates, é um time que tem uma constância muito boa, que tem jogado muito bem, que tem alguns jogadores que são importantes. Há uma possibilidade até de que um jogador importante desses não jogue ou jogue sua última partida, que é o atacante Davó, que estava jogando no Corinthians e foi emprestado para o Guarani, está sendo negociado pelo Corinthians para o Philadelphia Union, um time norte-americano, e o Philadelphia deve levar o Davó. Não se sabe se para o jogo de hoje ele joga, a princípio sim, ele veio para o Rio de Janeiro, vai jogar, mas tem outros jogadores que também são muito interessantes, muito inteligentes e que podem trazer um trabalho grande para o Vasco da Gama. Então, por conhecer o Guarani, saber da intensidade do time campineiro, o técnico Lisca resolveu fazer esse trabalho intenso também, pedindo marcação, pedindo pegada. O Vasco precisa ser protagonista. O Lisca, que deixou isso claro na sua entrevista, que time com ele tem que ser ofensivo, time com ele tem que ser agressivo. Futebol hoje tem muita intensidade e agressividade, não dá para ficar esperando ver o que vai acontecer. E a tendência do time, na defesa, é que o time tenha o goleiro Vanderlei, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Hernando Castan e Zeca, o meio de campo sem os 3 volantes, Bruno Gomes vai ser mantido. E aí a dúvida é entre Juninho e Matias Galarça. Talvez Juninho jogue para equilibrar mais pelo lado direito, porque ele tem muita perna esquerda, porque o Marquinhos Gabriel deve ser mantido. O Marquinhos Gabriel é um jogador importante, pelo menos na teoria, para a organização do time do Vasco, talvez sendo melhor posicionado. E na frente, Gabriel Peck, a princípio, se mantém pelo lado direito, e do lado esquerdo, Jabá ou Morato. Talvez Jabá possa começar, porque ele gosta de jogar com os pontas, com os pés invertidos. Foi assim, principalmente no América Mineiro, quando tinha Ademir, que é um atacante que joga pelo lado direito de perna esquerda, e o Felipe Azevedo, que é um atacante de pé direito que jogava pelo lado esquerdo. Jogadores que derivavam muito para dentro, batiam muito em gol, fizeram muitos gols, faziam muita tabela com o centroavante Rodolfo. Germancano foi até uma resposta que ele deu a mim na entrevista coletiva de ontem, que ele vai querer potencializar ainda mais o Cano, que é um mestre, que ele disse, um mestre de grande área, mestre da conclusão, jogador que com um toque decide uma partida, mas é um jogador que realmente toca muito pouco na bola. Ele reconheceu, ele deu ok para minha pergunta, e ele vai potencializar o Germancano, talvez com mais aproximação desses jogadores de lado, tentando uma tabela, tentando um diálogo para que o Germancano também possa produzir e ter mais chances. Então o time, a princípio, repetindo, Vanderlei, Léo Matos, Hernando Castan e Zeca, o meio de campo com Bruno Gomes, Juninho ou Matias Galarça e Marquinhos Gabriel, na frente Gabriel Peck, Germancano e Jabá ou Morato, muito mais para o Jabá. Em relação ao Guarani, o time do Guarani é um time que, como eu disse, vem bem no campeonato e tem a provável escalação com Gabriel no gol, Diogo Matheus, Thales, Tite e Bidu, o meio de campo com Bruno Silva, jogador que o torcedor do Vasco lembra, Rodrigo Andrade e Regis, meio campo, principal jogador da equipe, Davó, Bruno Sávio e Andrigo. No retrospecto entre Vasco e Guarani, é isso mesmo. São 37 jogos, 18 vitórias do Guarani, 8 empates e 11 vitórias do Vasco da Gama. Mas na Série B foram 2 jogos, 1 empate e 1 vitória do Vasco da Gama. O Vasco, que depois desse jogo vai enfrentar o São Paulo no meio da semana que vem pela Copa do Brasil. O Lisca falou também sobre esse jogo, disse que é um jogo gostoso de se jogar, é uma outra competição, ele precisa arrumar esse time para enfrentar o São Paulo, que vem numa grande fase, melhorou muito da época do sorteio da Copa do Brasil, quando não estava bem. Muitos vascaínos até achavam que seria até melhor pegar o São Paulo agora, mas ia demorar quase um mês. E agora, um mês passado, o técnico Hernan Crespo do São Paulo começa a dar cancha
e melhor futebol ao time paulista. Mas o Vasco da Gama vai se armar, Lisca está certo que pode realmente se armar para conseguir fazer frente à equipe de São Paulo na semana que vem. É uma competição que dá grana, dá um dinheiro alto e o Vasco precisa ser muito forte, jogando a primeira em São Paulo e a segunda aqui no Rio de Janeiro. Para encerrar, duas informações. A primeira em relação a salários. Não há nenhuma informação clara sobre a questão de salários. A princípio, o salário dos jogadores teria sido pago, mas eu não tive essa informação confirmada. Os funcionários devem receber na semana que vem, mas não temos ainda confirmada essa informação. Mas é o certo, pelo que eu pude apurar, é que semana que vem funcionários e jogadores terão os salários pagos. Mas como eu disse aqui, eu recebi uma informação ontem que os jogadores já teriam recebido, mas não é oficial. E eu tive uma informação também ontem à noite, logo depois do News, que há uma possibilidade na próxima semana do Vasco anunciar um patrocinador, um sponsor. O departamento de marketing está correndo atrás aí de várias frentes. O vice-presidente Vitor Roma não consegui contato com ele, mas eu tive essa informação de dentro do Vasco. Tem 3 frentes aí para buscar um patrocinador e há uma possibilidade sim de que um patrocinador possa fechar a partir da semana que vem. E aí, junta com aquela informação que eu dei também durante essa semana. Foi desmentido a situação do Diego Souza, nós nem demos muita força para isso, porque realmente o Diego Souza é um jogador muito difícil, recebe um salário muito alto, está empregado no Grêmio. O Alexandre Pássaro disse sem chance, o Lisca até brincou, de repente para ano que vem, se a gente subir, a gente traz o Diego Souza para jogar aqui no Vasco na primeira divisão. Mas o Vasco quer sim trazer um jogador grande, um jogador importante, até para poder alavancar todas essas situações envolvendo marketing, trazendo patrocínio, questão de sócios, enfim. O Vasco busca um nome, coloca-se nome em relação a jogador de peso, que não necessariamente tem que ser ex-jogador do Vasco, pode ser algum jogador que possa andar, não por pedido da comissão técnica a princípio, que vai avaliar o grupo, que vai ver o grupo. Isso foi falado também pelo Lisca ontem, pelo próprio Alexandre Pássaro, que está esperando aí a abertura de janela para ver as oportunidades. Ninguém descartou que o Vasco vai contratar, pode contratar, está no mercado, está atento, mas nesse momento vai se fazer essa avaliação do grupo do Vasco, específica, rápida, para se saber, até dia 1º de agosto, das maiores carências, maiores necessidades. Mas, a parte disso, pode-se buscar sim um grande jogador para, é claro, com o ok do treinador, com o ok de toda a comissão técnica, mas são daqueles jogadores que de repente não dá para você dizer não, que são jogadores importantes, também para vir atrelado nessa questão de valorizar um possível futuro patrocinador e também para melhorar a questão do sócio, que foi feito um lançamento que deve durante a semana até ser mais explicado, mas com a debacle do time, com o time não jogando bem, não há como motivar o torcedor a entrar de sócio, apesar de ser muito importante. É isso, turma. Nós estaremos a partir de 8 horas e 15 minutos, 20 e 15, aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu estarei no comando ao lado de todo o nosso time, do Emerson Rocha, do Vaguinho, do Jean Faísca, da rapaziada toda, para Vasco da Gama e Guarani, a bola rolando a partir das 9 da noite. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Twitter e Instagram. E também fique de olho no canal AV+. Tem muita coisa acontecendo lá. Hoje tem o Preleção, o Sobre Vasco AV, preleção com o nosso Felipe Tiru, e tem muita coisa acontecendo. Amanhã também tem coisa, mas enfim, vamos esquentar aí para o jogo das 9 horas da noite em São Januário, Vasco e Guarani. Boa estreia ao Lisca, torçamos que ele possa fazer um bom primeiro jogo, mostrar realmente que é um treinador não só doido, mas muito competente também. Grande abraço a todos vocês, um ótimo sábado, até logo mais. Tchau, turma.